Graça e paz, meus irmãos, uma boa tarde a todos. Deus possa nos abençoar. Eric e Ju, hein? Nossa, aí sim. Ô, gente, que bênção, hein? Nossa, que bênção, hein? Ter esse novo casal com a gente novamente. Gente, muito bom poder estar com vocês aqui. Como é que tá de microfone aí? Porque sempre reclamam que estão... Aí atrás, no fundo, aí tá dando para escutar? Boa, tranquilo. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Deuteronômio 34, versos de 1 a 12. O nosso tema hoje é a vida que vale a pena ser vivida. A vida que vale a pena. Diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental. E o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás entrar lá. Não irás para lá, perdão. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e os grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, desde muito tempo, talvez desde que o homem, criado por Deus, dotado da capacidade de raciocínio, o ser humano, ele raciocina e pensa sobre o que é a vida boa, ou o bom viver. 300 anos antes de Cristo, no que é chamado o milagre grego, que foi o nascimento da filosofia, esse debate ele se aflorou ainda mais. Um dos filósofos mais conhecidos, Aristóteles, ele foi um dos que mais debateram e escreveu sobre este assunto na antiguidade. Aristóteles ele cunhou um termo que foi chamado de eudaimonia. O que era a eudaimonia? A eudaimonia, a grosso modo, traduzindo, é a felicidade, o bom viver, a vida boa. E muitos outros, depois de Aristóteles, raciocinaram e pensaram a respeito do que é a vida boa. Quando um filósofo, ou nós mesmo, réis mortais,
pensamos a respeito do que é a felicidade, do que é a alegria, do que é viver bem, no fundo, nós estamos nos fazendo uma pergunta: qual é a vida que vale a pena ser vivida? O que vale a pena quando nós chegarmos no final da nossa carreira? Se Deus permitir que cada um de nós aqui tenhamos um final longevo, bem velhinho. Olhar para trás e raciocinar e pensar a respeito disso, do que é a vida boa? Ou a pergunta em si: qual a vida que vale a pena ser vivida? Qual é a vida que vale a pena de nós vivermos? Essa é uma pergunta que ela é muito importante para nós. Haja vista que o cristianismo, ou a nossa fé, ela não é uma fé burra, por mais que muitos intelectuais pseudo-ateus tentem provar o contrário, de que os cristãos são inferiores aos ateus, por exemplo, né, do que a pequena porcentagem da população mundial que são ateias, né, eu digo pequena, em comparação com a outra parte da população que crê não só no Deus verdadeiro, mas em um ser transcendente. Então, apesar deles olharem para nós e nos julgarem como sendo ignorantes, né? Porque essa é a fama. Se você for ver qualquer novela, seja ela da Globo ou qualquer série que retrate um crente em âmbito nacional, muito provavelmente esse cristão será ridicularizado, né? Aquela pessoa ignorante, que a fé a fé dele é um rival da ciência, da filosofia, do pensamento crítico. Mas, apesar desse esforço, nós sabemos que a vida cristã e a própria Bíblia, as Escrituras, nos convida a uma reflexão de como nós estamos vivendo. Como que nós estamos levando a nossa vida? Só para fechar esse assunto ainda, se você for pegar a lista dos Nobels, né, aí na história, vocês vão ver que muitos dos ganhadores eram cristãos, né, que é um contraponto acachapante contra essa ideia ridícula, né, com o perdão da palavra, de que o cristão ele não pensa, né? Ele é uma pessoa que a fé, como se a fé fosse rival da racionalidade, né? O fato é, meus irmãos, que nós devemos raciocinar. Então, quando nós estamos nos perguntando, como Aristóteles, o que é a eudaimonia, né? Ou o que é a felicidade? O que é uma vida feliz? Repetindo, nós estamos perguntando por trás disso, qual é a vida que vale a pena ser vivida? E hoje, com base nesse epitáfio de Moisés, epitáfio porque é um texto escrito posterior à sua morte, né, que narra a sua morte. Então, Moisés aqui não escreve, né, não termina todo o livro de Deuteronômio. Você sabe que Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, ele encerra o Pentateuco. Então ele não escreve, pelo menos, o último capítulo de Deuteronômio, porque, obviamente, que ele não tinha como escrever depois da sua morte, né? Então, alguém narrou e escreveu esse epitáfio. Acho que todos sabem, mas epitáfio é aquilo que é usado nas lápides, nos túmulos, para caracterizar ou resumir a vida de uma pessoa. Caracterizar ou resumir a vida de uma pessoa. Então, quando nós olhamos, se fosse possível, porque nós não sabemos até hoje onde está o túmulo de Moisés, que é algo muito curioso, se fosse possível nós irmos no túmulo de Moisés e lermos a sua lápide,
o pós-fácil de Moisés, escrito por esse autor desconhecido, essas seriam as palavras que nós encontraríamos. E com essas palavras, baseadas na vida de Moisés, nós temos algumas lições que nós vamos extrair hoje desse texto, que nos ensina, com base na vida deste grande homem de Deus, qual é a vida que vale a pena ser vivida. Qual é a vida que de fato vale a pena, qual é o tempo, o esforço que vale a pena para nós, cristãos, servos de Deus, gastarmos no tempo da nossa existência. Que para alguns é breve, curto, para outros um pouco mais longo, e eu tenho certeza que aqui, certeza não, mas quase certeza que aqui ninguém vai chegar na idade de Moisés, né, gente? Vai ser muito difícil nós chegarmos na idade de Moisés, porque o texto que nós acabamos de ler aqui vai dizer que Moisés estava na idade de 120 anos quando faleceu. E aí é interessante que vai dizer que os olhos de Moisés, ele não fechou ou não se cansou e não se abateu o seu vigor. E alguns comentaristas dizem que isso pode ter, né, tapem os ouvidos das crianças, mas alguns vão dizer que tem até uma conotação de potência sexual aqui. 120 anos e Moisés estava ativo, né, pronto. Só não entrou na terra prometida porque Deus não deixou. Porque se Deus tivesse deixado, eu tenho certeza que Moisés, aos 120 anos, teria desembanhado uma espada. Eu estava doido, só abrir um parênteses, eu estava doido para fazer uma piada aqui com o pai da Ju, tá, gente? Mas não vou fazer em relação ao vigor físico, né? Porque o homem, Deus abençoou muito aquele homem, né, gente? Você vê o vigor que ele tem, né? A idade e fazendo filho, trabalhando assim, né, para povoar o mundo, assim, uma bênção, né? Mas, gente, fechando parênteses aqui, então eu tenho certeza que se Moisés ainda tivesse sido autorizado por Deus, ele teria desembanhado a espada e na primeira batalha lá de Jericó ele teria ido para cima dos cananeus. Mas, amando do Senhor e não por falta de força e vitalidade, Moisés sobe no Monte Nebo, ou no Monte Nebo, e chega ao cume, a um lugar chamado Pisga. E de Pisga, Moisés ele consegue avistar, não toda, mas boa parte da terra que Deus havia prometido a Abraão. E que o próprio Deus depois vai renovar essa promessa a Moisés, prometendo a eles um lugar que manaria leite e mel, ou que hoje nós conhecemos como a Terra Prometida, né? Ficou conhecido como a Terra Prometida. Então ele tem uma visão panorâmica de boa parte da terra. E ali, é muito curioso, eu já tive a oportunidade de pregar, não a feliz oportunidade, né? Mas a oportunidade de pregar em cultos fúnebres. E eu já participei de alguns também, não só pregando, mas participei de diversas idades, faixa etárias de classes sociais diferentes. Já fui em culto, em funeral de pessoas que não tinham nem condições de serem enterradas, que foram enterradas com um caixão da prefeitura, né? Meia hora de velório ali, já retiraram num lugar onde estava muita gente, assim, acho que uns 6 velórios ao mesmo tempo, e foi enterrado. Já fui em velórios de pessoas de classes altas também. Lugares que são, por mais que seja chique, acho que ninguém aqui quer ir para lá, né, gente? Vamos ser sinceros. Mas eu já fui em vários. Só que, pelo que eu tenho conhecimento, esse aqui é o único velório e enterro que o próprio Deus se encarregou de fazer. Moisés era tão íntimo de Deus, meus irmãos, que Deus falou: Moisés, você não vai entrar na terra, você sabe disso, você desobedeceu. Lá em Meribá, você bateu na rocha, você quis se colocar na minha frente,
se revoltou lá, deu chilique, você não vai entrar na terra, mas eu vou cuidar do seu enterro. Vou preparar tudo. Não precisa, Moisés, nem falar para suas famílias, para seus familiares ligar para o convênio funerário. Esquece o convênio funerário. Nem esquece o céu, deixa o céu de lado, porque eu mesmo, Moisés, vou cuidar. Então Deus cuidou do velório de Moisés. De forma que até hoje ninguém sabe aonde está o corpo de Moisés. Judas, lá no Novo Testamento, alguns não sabem nem que tem um livro na Bíblia chamado Judas, né, gente? Lá, encostado em Apocalipse, vai dizer que o diabo disputou com o arcanjo o corpo de Moisés. Disputou, né? Você vê qual a importância deste homem de Deus chamado Moisés. Então, com base nesse epitáfio, nesse pós-fácio baseado na vida de Moisés, eu queria extrair algumas lições do que é uma vida bem vivida. Porque a gente pode citar várias coisas aqui. Nós podemos citar vários exemplos de pessoas que vivem a sua vida. Nós estamos na era dos influencers, né? Nós estamos na era dos influencers. Se você clicar aí no seu Instagram e você procurar o seu influencer favorito, você vai ver que agora, nesse exato momento, ele deve estar lá na sua casa, quem sabe mostrando os seus carros na sua garagem, quem sabe se preparando para ir para uma balada ou algo do tipo, ou não sei qual outro tipo de atividade. E as pessoas dizem, né, hoje, que isso é uma vida boa, ou uma vida bem vivida, né? O que é uma vida bem vivida? E Moisés vai nos ensinar, por meio da sua vida, o que é ser uma vida bem vivida. E a primeira lição, meus irmãos, que nós tiramos deste texto, do que é uma vida que vale a pena ser vivida, é que uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida vivida para servir a Deus e ao próximo. Olha o versículo 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe. De Êxodo a Deuteronômio, os 4 livros em que aparecem Moisés, nós temos 3 períodos da vida de Moisés, dividido em 4 anos. Os primeiros 40 anos cada um, quer dizer. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés foram passados, vocês sabem, nos palácios, com a filha de Faraó, sendo cuidado, aprendendo da língua, comendo dos manjares e aproveitando a vida no palácio. Os próximos 40 anos da vida de Moisés, após ele defender um dos seus irmãos lá e matar um egípcio, foi sendo pastor de ovelhas do seu sogro. Então, durante 40 anos, Moisés foi um pastor de ovelhas. Primeiro, os 40 anos no palácio, segundo, como pastor de ovelha, e os últimos 40 anos Moisés passou na terra na peregrinação do deserto, peregrinando com o povo no deserto. E durante esses 120 anos, Moisés fez várias coisas. Moisés abriu o mar vermelho, ele orou e saiu água da rocha, ele bateu e saiu água da rocha, ele orou e desceu carne do céu, ele orava e Deus era com o povo de Israel. Deus atendia. Moisés foi tão grande, humanamente dizendo, que ele ousou até dar conselho a Deus. Quando Deus disse, eu vou matar o povo, Moisés falou, Senhor, se o Senhor matar esse povo, o que os povos vão dizer? Ó, o Deus dele tirou do Egito para matar eles no meio do deserto. Olha a ousadia deste homem. Então, de tudo isso de todas essas características e adjetivos que esse escritor poderia dar a Moisés, o que ele escolheu para logo iniciar é que Moisés era servo. Moisés era um servo do Senhor. Meus irmãos, Moisés morreu, como disse, aos 120 anos. E esses 120 anos de Moisés
é resumido no serviço. Há quem diga uma frase que eu concordo em partes, que se nós não servimos, nós não servimos. Ou seja, se nós não servimos, não prestamos para praticamente nada. A vida do cristão, a vida do servo de Deus, se resume no serviço. Nós precisamos entender e pegar isso para nós na vida de Moisés. Nós precisamos servir, meus irmãos. Precisamos servir, e não só a Deus, mas também ao próximo. Isso nos leva a uma pergunta: o que nós estamos fazendo da nossa vida? Para quando nós chegarmos no final da nossa jornada, olharmos para trás, como nós vivemos? Ou você acha, meus irmãos, que Deus, Ele deixou você entrar nessa sua faculdade para você ficar rico? Você acha que Deus te deu recurso financeiro, recursos intelectuais? Eric e Ju, vocês acham que Deus deu a oportunidade de vocês iniciarem uma família agora? Para vocês sentar no sofá e falar, nossa, agora está tudo bem, nossa. Para a gente cada vez mais encher as nossas contas bancárias, ou visarmos encher nossas contas bancárias. E eu não estou pregando que nós não podemos ser bem de vida. Mas nós precisamos saber de uma coisa. Eu estou convicto de que Deus, um dia, Ele pedirá conta para nós do que nós fizemos com os recursos que Ele confiou em nossas mãos. Um dia nós daremos conta a Deus, não só dos recursos financeiros, mas do tempo livre que Deus colocou na sua mão. Da capacidade intelectual que Deus dotou você. Deus um dia dará conta e nós teremos que dar explicação a Deus. Diante de Deus, tem um hino antigo que diz: posso eu chegar diante de Deus com as mãos vazias? Quantas almas eu poderia ao Senhor levar? Como nós temos vivido a nossa vida? Como você tem conduzido a sua vida? Há pessoas que têm por objetivo na sua vida ficar rico. Há pessoas que têm por objetivo na sua vida não só ser rico, mas outras têm por objetivo ser admirado. Por exemplo, a Apple, né? Steve Jobs, quando criou a Apple, ele criou com esse objetivo. Então, se você vai lá, para quem estudou aí um pouco de administração, marketing, essas coisas, missão, visão e valores, né, ensina na faculdade. Qual que é a missão, visão e valores da Apple? Antes do lucro, é ser admirado. É as pessoas olharem e falarem: tem a melhor tecnologia, tem o melhor celular, tem o melhor áudio, tem o melhor visual. Outro exemplo, que ainda é melhor para nós, a Ferrari. Ficou muito famoso aqui um caso de um MC, na verdade um influencer, aqui no Brasil, e alguns rappers nos Estados Unidos, que tiveram que devolver as suas Ferraris. Eles pagaram, foram lá na loja da Ferrari, pagaram o preço para ter uma Ferrari puro sangue, que é uma Ferrari comprada direto de um fornecedor autorizado, que é o único fornecedor autorizado no Brasil. E a Ferrari viu a foto deles na frente da favela, com a frase, né, a favela venceu, e a Ferrari falou: traz o carro de volta. Não, mas eu paguei, traz o carro de volta. Isso não só com os brasileiros, para alguns rappers dos Estados Unidos também passaram por isso. Também tiveram que enfrentar, tiveram que devolver. Por quê? Porque antes do lucro, ela não se importa com quantos carros elas estão vendendo. Óbvio, não existe, como diz, não existe almoço grátis, né? Todo mundo quer dinheiro. Vamos ser sinceros. Nesse mundo, né, não estou falando no âmbito cristão, mas no mundo todo mundo quer dinheiro. Mas antes do lucro, ela quer ser admirada. E tem pessoas que vivem a sua vida para serem admiradas. Não se engane. Até no meio cristão, meus irmãos.
o mundo e o mundo gospel nos levou a isso, né? Essa indústria gospel nos levou a cenas como essa, de eventos cristãos custando R$1.000 a entrada, R$500, R$400 a entrada. Cantor cristão cobrando, sei lá, R$500.000, disputando cachê com cantores, entre aspas, bem-sucedidos do mundo. Querem ser admirados. Não que nós não temos que fazer o melhor louvor aqui. Não que nós não temos que procurar as melhores faculdades, os melhores cargos. É sobre isso também. Mas a pergunta é, quando nós chegarmos lá, quando Deus confiar isso a nós, o que nós vamos fazer com isso? Para qual objetivo nós estamos galgando e pensando em alcançar essas coisas? Há um princípio na teologia chamado princípio da mordomia. O que é isso? A mordomia, o princípio da mordomia diz que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. E não só Criador, mas Redentor e que possui todas as coisas que há no mundo. Nós somos apenas administradores de tudo que pertence a Deus. Literalmente mordomos, serviçais de Deus, servos de Deus. Então, meus irmãos, a nossa vida como cristã, que tenha Moisés como espelho. Nós somos chamados por Deus para servir. Somos chamados por Deus para o serviço. E o serviço de Moisés, ele foi um serviço sacrificial. Lá em Êxodo 32, versos de 32 a 34, que é a famosa passagem do bezerro de ouro, quando Moisés sobe ao monte para orar, e os povos, pensando que ele havia demorado para chegar, faz um bezerro de ouro. Quando ele desce, Deus diz, Moisés, eu vou matar todo mundo, Moisés, e fazer de você uma nova descendência a partir de você. A resposta de Moisés é outra vez ousada. Senhor, se o Senhor fizer isso, pode arrancar o meu nome do livro que o Senhor escreveu ele. Me leva junto com esse povo. Moisés servia de forma sacrificial. Hoje nós estávamos discutindo sobre essa questão no estudo bíblico, sobre a questão dos fortes e fracos, sabe, a questão de bebida ou não bebida, de comer carne na frente, como Paulo fala em Coríntios, dos que comiam carne e os que não comiam carne, e aqueles que comiam carne não deveriam ter responsabilidade com os que não comiam carne, porque as carnes eram sacrificadas e alguns dos cristãos lá em Corinto acreditavam que era pecado, então Paulo fala, na frente deles, não coma. Então, talvez aí eles saíam, né, vamos almoçar junto, um amigo aí pediu uma feijoada, o irmão falava, não gosta, não posso comer feijoada, não acho certo. Então, a atitude que Paulo vai dizer é, então você não coma feijoada naquele dia, peça uma salada. Eu só falo, gente, não me convida para esse rolê, tá? Que é para comer a salada, por favor. Mas, de forma sacrificial. Eu disse para eles, a família da Ellen, gente, é lá do interior, do Rio Grande do Norte, sabe, pastor? E eles são de uma Assembleia de Deus, daquelas mais tradicionais que tem. Que homem não pode usar bermuda, mulher não pode usar calça, só veste saia, o homem não usa barba. E eu estava falando para os jovens isso, eu acho que eles nunca me viram sem barba, assim, porque eu já sou feio, quando eu tiro a barba, aí multiplica, né? Aí quadriplica, eu vou feio ao quadrado, então, só para dar uma disfarçada, né, gente? E lá eles não gostavam, eles não gostam, né? Aí um dia eu fui visitar eles de férias lá, e eles, em 2019, se eu não me engano isso, e eles convidaram a gente, porque eles têm muitas congregações, chamaram a gente para pregar. E aí,
o tio da Ellen falou assim, ó, eles não vão pedir para você tirar a barba, mas se você quiser ser escutado aqui mesmo, se você quiser ser ouvido, é melhor você tirar. A mensagem vai fluir melhor. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, mas, sem barba, eu não odeio ficar sem barba. E aí eu pensei, o que é minha barba perto do sacrifício de Jesus? O que é eu arrancar uma barba para poder pregar o evangelho perto do que Jesus fez? O nosso serviço é sacrificial, meus irmãos. Às vezes, para servir alguém, a gente vai ter que deixar de fazer alguma coisa. A gente vai ter que perder algo. Naquele dia, você não vai pedir, não deveria pedir, né? Mas naquele dia você não vai pedir a sua cerveja. Naquele dia, se precisar, você não vai comer carne. Você entende como essas coisas que parecem ser grandes diante do sacrifício de Jesus, diante daquilo que Moisés está falando aqui, Senhor, risca o meu nome no livro da vida se o Senhor fizer isso. Se for para matar eles, mata eu junto, porque eu não quero. Gente, Moisés não podia muito bem falar, opa, agora eu estou grande, hein? Estou com moral no céu, hein? Olha a proposta que Deus está me fazendo. Mata o povo e faz dele uma descendência, faz de mim logo uma descendência. Lá na frente nem vão dizer um povo que descende de Abraão, vão dizer um povo que descende de Moisés. O nosso serviço é sacrificial, meus irmãos. Às vezes a gente vai fazer sem gostar mesmo. Às vezes a gente vai fazer meio sem concordar. Porque servir no reino de Deus é fazer sem concordar. É fazer sem estar muito afim de fazer. Aliás, é sobre isso que é a vida adulta, né, meus irmãos? Fazer as coisas que às vezes a gente não está muito afim de fazer. Então, a vida que vale a pena ser vivida para Moisés, a eudaimonia, a felicidade, estaria no servir. Servir a Deus e servir ao próximo. Um segundo ensinamento que nós podemos tirar desse texto é que a vida que vale a pena ser vivida é uma vida que é vivida com base num relacionamento com Deus. Olha o verso 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com que o Senhor houvesse tratado face a face. Essa frase, face a face, não quer dizer que literalmente Moisés via Deus e Deus via Moisés e ele trocava uma ideia ali. Isso é quase que uma hipérbole para caracterizar como era o relacionamento de Deus e Moisés. Até os 40 anos, Moisés vivia uma vida comum, um comedor de arroz e feijão, assim como a gente, um cara normal, até os 40 anos, dentro do palácio, ou até os seus 80 anos. Mas a vida de Moisés estava prestes a mudar. O dia em que Moisés se encontrou com o Senhor, naquela sarça ardente, você sabe muito bem sobre essa passagem. Moisés se encontrou com o Senhor numa sarça ardente. E a vida dele foi transformada. Mudou a partir do momento em que Moisés se encontrou com o Senhor. E tudo que Moisés viveu a partir desse encontro era regido por meio desse encontro. Assim, meus irmãos, a nossa vida deve ser regida pelo encontro que nós tivemos com o Senhor, por Ele ter nos encontrado. A vida que vale a pena ser vivida é uma vida que é vivida em comunhão com Deus. A vida que vale a pena ser vivida é a vida que nós vivemos para nos aproximarmos do Senhor. O salmista Asaf, lá no Salmo 73, vai dizer: bom para mim é me aproximar-me de Ti. Será que nós podemos dizer essas palavras? Bom para mim é me aproximar-me de Ti.
Percebe, meus irmãos, que o que aconteceu com Moisés, a partir desse encontro, é muito mais profundo do que parar de beber, parar de fumar, parar de assistir coisas que não deve. É muito mais profundo do que isso. É uma cosmovisão transformada. É uma visão de mundo transformada, e não só a visão do mundo, a visão de si mesmo no mundo transformada. Moisés falava face a face com Deus, porque Moisés não tinha intermediário. Algo raro no Antigo Testamento. Moisés não tinha quem fizesse ligação entre o Pai e ele. Ele poderia falar direto. Coisa que Cristo conquistou para nós na cruz. E às vezes nós negligenciamos o sacerdócio universal que Cristo conquistou para nós. Hoje nós podemos dobrar os nossos joelhos, ou mesmo nem dobrar os nossos joelhos, aonde nós estivermos, e às vezes até mesmo sem conseguir dizer nada, porque o Espírito interpreta até mesmo os sussurros que nós damos. Porque às vezes nós não conseguimos nem orar, e só nos resta sussurrar. Até isso é interpretado por Deus. Mas nós negligenciamos e nós olhamos para Moisés como um modelo de relacionamento, e de fato é. Mas hoje nós temos acesso a Deus. Assim como Moisés não precisava de um mediador, nós também não precisamos. Mas nós, às vezes, queremos colocar alguns mediadores, né? Nós podemos não ser igual aos católicos. Termos Maria como a nossa mediadora, ou algum dos santos como mediador. Nós, como protestantes, semana passada o pastor falou sobre a reforma protestante, nós, como protestantes, não cremos nisso. Não cremos no mediador. Mas às vezes a gente coloca alguns mediadores. Às vezes a gente coloca. Quando você depende, a sua espiritualidade depende de um culto dominical, o pastor está sendo seu mediador. Quando a sua espiritualidade depende de dar oferta na igreja para receber 100 vezes mais, como alguns prometem, a nossa oferta está sendo mediadora entre nós e Deus. Perceba como nós, às vezes, negligenciamos isso que Cristo conquistou na cruz por nós. E isso, meus irmãos, deve reger a nossa vida. A nossa vida deve ser regida por este encontro transformador que Cristo fez por nós, conquistando naquela cruz e nos levando agora a uma visão de mundo e a nossa visão no mundo transformada. Era isso que regia a vida de Moisés. A vida que vale a pena ser vivida é uma vida que vive para se relacionar com Deus. Último ponto, caminhamos para o final. A vida que vale a pena ser vivida, em terceiro lugar, é uma vida que é vivida para fazer o nome de Deus conhecido. Olha o verso 11. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster, ela é emblemática para nós. Qual o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Lá no Egito, Faraó ficou sabendo quem era o Deus verdadeiro. Ele pode não ter se curvado, mas Faraó ficou sabendo que os seus deuses, a miríade de deuses que Faraó e os egípcios seguiam, foram derrotados pelo Deus de Israel. E por meio das obras que Deus operou, por meio de Moisés,
Ele fez o seu nome conhecido no Egito. Porque a vida que vale a pena ser vivida é a vida que nós vivemos para fazer o nome de Deus conhecido na terra. Moisés viveu para a glória de Deus. E isso incluía fazer o nome de Deus conhecido por meio dos seus feitos. A vida e os feitos de Moisés não apontava para si mesmo. Apontava para Deus, assim como um canhão de luz não aponta para si mesmo, mas aponta para uma direção. Os feitos que Deus fez por Moisés: abrir o Mar Vermelho, fazer o exército se afogar no Mar Vermelho, o exército de Faraó, caminhar com o povo num deserto, ganhar batalhas mesmo sem ter um exército. Lembra? Eles eram escravos. Não tinha exército, não tinha estratégia de guerra e Deus foi eles ganhando. Tudo isso não apontava para Moisés, mas apontava para Deus. Da mesma forma, os nossos dons e talentos, meus irmãos, não apontam para nós. Aquilo que Deus nos deu não aponta para nós, mas foi nos dado, confiado a nós para fazer o nome de Deus conhecido na terra. Então, se nós vivemos uma vida apenas pautado em ganhar lucro, em ser bem-sucedido financeiramente, em ser admirado, como diz Paulo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Somos os mais miseráveis dos homens. Porque a vida que vale a pena ser vivida, meus irmãos, é a vida de quem vive para fazer o nome de Deus conhecido. E fazer o nome de Deus conhecido envolve muitas coisas, dentre elas, aprender a sofrer por amor a Cristo. Paulo disse que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E o que significa essa palavra tudo no original grego? Tudo. Significa tudo. Tudo coopera. Tudo. Tem um testemunho do irmão que diz que um irmão muito abastado, que um irmão que tinha, e isso é um testemunho real, que Deus abençoou muito financeiramente, estava saindo da igreja no final do culto, lá vem um pau velho descendo a ladeira lá de cima. Faltou o freio, bateu no carro importado do irmão. Aí começou aquele, alvoroço. Meu Deus, meu Deus. Como diz a piada, o cara do carro do pau velho já saiu gritando, cada um com seu prejuízo, hein? Cada um com seu prejuízo. Né? O carro importado dele lá, do irmão, todo batido. E aí ele foi conversar, machucou, não sei o que e tal, e foi ver. Quando ele foi investigar a vida do irmão, da pessoa, ele não só não tinha, obviamente, dinheiro para pagar o carro importado do irmão, e o irmão perdoou a dívida, como esse irmão que bateram no carro importado dele, sustentou essa família durante muitos anos, porque faltava até mantimento nessa casa. Vocês entendem esse conceito de Paulo? Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Até mesmo não entrar na terra prometida. Esse golpe duro que Moisés levou. E nós devemos ganhar maturidade suficiente para chegarmos a esse entendimento de que até mesmo as coisas ditas ruins que acontecem conosco são feitas para a glória de Deus e coopera para o nosso bem. Eu queria terminar então essa pregação concluindo que um dos objetivos deste texto, o texto que acabamos de ler aqui, esse epitáfio sobre Moisés, um dos objetivos dele é apontar e mostrar para as gerações futuras dos israelitas que viriam, que mesmo Moisés, meus irmãos, sendo um grande homem de Deus, uma das pessoas mais importantes, não só da história dos hebreus, mas também para nós, cristãos, ou seja, do povo de Deus em todo o tempo, ele era falho,
pecador e por isso finito. Evitando com isso a idolatria, a veneração de Moisés. Esse é um dos objetivos. Mas Moisés, meus irmãos, aqui, ele era apenas um coadjuvante no grande palco da história da humanidade. Moisés era apenas um coadjuvante. O que Deus fez com Moisés, libertando o povo do Egito, levando eles por 40 anos no deserto e levando eles depois a adentrar na terra prometida. Ou seja, o êxodo era um trailer de Deus. Era um teaser que apontava para o que realmente estava para acontecer. A vida de obediência, servidão e glorificação de Deus, deste grande homem de Deus, apontava para o dia que o grande ator principal iria pisar neste palco. O dia que o grande Filho de Deus ia fazer, meus irmãos, o verdadeiro êxodo. Não dos inimigos egípcios, a maior e a nação mais potente da sua época, mas o nosso verdadeiro inimigo, o verdadeiro inimigo das nossas almas, o pecado. O nome desse ator, Jesus Cristo. Mateus 1, 21 vai registrar. E ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. O grande êxodo, a grande libertação ainda estava para acontecer. Então, meus irmãos, o que é a eudaimonia? O que é a felicidade? O que é a vida bem vivida? O que é a vida que vale a pena ser vivida? O Filho de Deus, Jesus Cristo, nos mostrou a verdadeira eudaimonia, a verdadeira felicidade, que é viver em comunhão com Deus, participando do seu reino e encontrando alegria em servi-lo, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Curve sua cabeça neste momento. Obrigado, Pai. Nós agradecemos a Ti por essa palavra. Somos gratos ao Senhor por ter nos levado por este caminho e aprendendo com a vida de Moisés, ó Pai, o que é nós vivermos uma vida bem vivida, ó Pai, a vida que vale a pena. Que nós possamos viver para servir, Pai. Que nós possamos, ó Pai, vivermos para termos comunhão contigo e também para fazer o seu nome conhecido, Pai, por meio da obra que seu Filho realizou em nós. Muito obrigado, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.